Bom dia, pessoal, tudo bem? Chegando aqui, segunda com propósito, depois de uma semaninha aí sem o nosso encontro. Bom dia, Neiva. Vão me dizendo aí, gente, se tá tudo certo com o áudio, com o vídeo, tá? Pra mim e me direcionando aqui. Bom dia, Jaque. Gente, não tô mais dando conta de chegar aqui às 7 em ponto. Vou ter que mudar um pouquinho o horário dessa live aí, porque a minha rotina matinal tá diferente e tá bem difícil de conseguir chegar aqui no horário certo por causa da rotina de escola, de manhã organizar todas as coisas da segunda. Acho que vou ter que ajustar um pouquinho meu horário. Fico me sentindo mal que eu não tô aqui logo às 7, mas de fato eu não consigo dar conta. Então é aquele momento de aceitar a necessidade da mudança, né? Ok, tudo certo então? Vamos lá, bom dia, Karen. Vamos pro nosso assunto então de hoje, né? Eu gosto muito desse momento aqui, sempre comento com vocês, né? Porque ele reflete muito das coisas que eu venho vivendo e eu gosto de trazer aqui para vocês as minhas reflexões, tudo aquilo que tem assim se repetido muito, que tem se apresentado demais nos meus dias, né? Eu acabo percebendo que não é uma demanda só minha, né? Isso, com o passar do tempo, eu identifico muito, até nos atendimentos, nas mentorias, nos treinamentos, né? Ou com os clientes aqui da parte da consultoria e contabilidade, eu vejo que muitas das coisas que eu estou vivendo, outras pessoas também estão passando e buscam resposta. Então eu trago aqui as coisas que de fato fizeram muito sentido, né? E caminhos que eu encontrei para lidar ou entender alguma situação. Então, reforçando que os objetivos, né, da live aqui, da segunda com propósito, primeiro, é despertar consciência, né, em nós sobre um tema, sobre uma necessidade, sobre algo que a nossa vida precisa, um ponto que precisa ser clareado, né? Eu acho que é trazer luz mesmo, assim, é trazer clareza sobre algo. E o segundo é que a gente entre em movimento, que a gente encontre caminhos práticos, né? Para começar a mudar essa realidade e fazer coisas novas que venham a fazer a gente ter resultados melhores em uma área da nossa vida. E o tema que eu trouxe hoje aqui é com esse título de Prepare-se para o Novo. Por quê? Porque eu me dou conta do seguinte, não é um assunto que eu ainda não tenha falado, de repente não nessa mesma abordagem, mas é um tema que eu falo muito aqui, porque tudo que eu faço hoje, né, e que eu busco na minha vida ou que eu trabalho nas mentorias e treinamentos, né, com o desenvolvimento de pessoas, é muito relacionado a mudanças, a coisas novas que querem surgir na nossa vida, coisas novas que a gente almeja, né, e a gente às vezes não sabe como fazer aquilo entrar em prática. Então, o meu caminho tem sido muito esse. Eu vivo determinadas coisas e as pessoas buscam aquilo que eu já vivi e eu acabo conduzindo pessoas nesse processo todo de mudança, né, e de novidade, digamos assim, de vida, né, seja no contexto pessoal, seja no contexto profissional, carreira, né, nessas áreas aí. E eu me dei conta, assim, ó, nas últimas, passei 2 semanas, então vamos considerar assim, sem conseguir estar aqui mesmo presente, porque eu fiz numa segunda, passou aquela semana inteira e depois semana passada. Então eu tive quase 2 semanas para refletir sobre algumas coisas que estavam acontecendo para trazer para vocês. E nesse tempo, assim, eu me dei conta, tá? De muitas coisas que eu peço nas minhas orações, eu peço muito para Deus algumas coisas. E quando a oportunidade de viver aquilo chega, gente, a minha mente, tá? As minhas emoções querem me levar para um lugar contrário àquilo. Meio louco, tá? Meio doido, mas eu acho que vocês vão conseguir se identificar, tá? Depois eu vou questionando aqui como é que vocês estão vendo isso. Mas às vezes eu tenho coisas que eu sei que eu preciso muito na minha vida, não vão ser coisas simples e fáceis, eu preciso sair da minha zona de conforto, vem alguns ajustes necessários que vão exigir um pouco mais de mim nesse contexto, mas eu sei que aquele é o caminho certo e eu tenho absoluta clareza e certeza de que se aquilo acontecer, muitas coisas novas vão surgir e eu vou para um outro nível, eu vou para uma outra fase da minha vida, eu vou alcançar coisas maiores. Posso levar, inclusive, os meus sonhos e planos. E aí, a gente se depara, às vezes, em alguns momentos em que a gente pede uma oportunidade, né? A gente pede que Deus apresente uma pessoa, a gente pede que Deus tire algo do nosso caminho. E quando aquela situação chega,
E ela chega de maneira até assim, ó, organizada, eu diria. Não é uma coisa de repente, assim, e que a gente fica meio sem chão. Não, Deus até dá a possibilidade, e Ele é tão misericordioso, que Ele dá uma chance da gente se organizar no meio daquela mudança, às vezes, brusca, drástica, né, que a gente vai passar. E a gente começa meio que assim, opa, a mente começa a travar, a gente quer tentar assim, ó, buscar retroceder e se questionar se a gente tomou a atitude certa, se aquele mesmo era o caminho. E olha que doido parar para pensar nisso, tá? Me digam aí se vocês se identificam. Mas a gente tem uma tendência muito grande a isso, a pedir algo e quando aquilo chega, a gente ter medo, tá? Medo, literalmente, a gente ter receio, né, de fazer aquilo real na nossa vida. Tem receio do desconforto, a gente sente que vai estar perdendo alguma coisa, ou perdendo para outros, ou perdendo daqui um pouco para si mesmo, né? E isso é ilusão, isso não é real. E a gente se dá conta disso. Bom dia, Dea. E a gente se dá conta disso, gente, que loucura que é. Quando tudo que a gente pediu cai no nosso colo, tá aqui, ó, na nossa mão, e a gente começa a tremer a perna literalmente e parece que sente insegurança naquele caminho que a gente tanto quis que se abrisse. Faz sentido aí pra vocês, gente? Eu vou trazer isso em alguns exemplos, tá? Algumas pessoas, tá, buscam um novo relacionamento, né? Sei lá, tiveram uma experiência ruim aí num relacionamento amoroso, pedem um novo. Quando a nova oportunidade chega, começa a querer se convencer de que isso não é pra mim, que isso... Enfim, vem aquele monte de discursinho aqui, ó, de convencimento, né? Bom dia, Lu. E tentando fazer a gente se afastar daquilo que a gente tanto quis, a gente tanto pediu, a gente tanto clamou, e a situação se apresenta na nossa frente, a gente tem medo de simplesmente a gente pegar. Vou trazer uma outra situação, e isso já aconteceu muito na minha vida e seguidamente acontece. Às vezes eu vejo o seguinte, tenho certeza e clareza sobre isso. Algumas pessoas passam na nossa vida... elas vão passar, elas são um ciclo, né? Tem pessoas que vêm e permanecem, que bom, eu adoro isso, amo muito isso mesmo. Mas tem algumas pessoas que vêm só para cumprir um determinado propósito, às vezes ele é curto, às vezes ele até tem uma certa longevidade, mas ele não é eterno, tá? E as pessoas vão entrar e vão sair da nossa vida. Vamos trazer isso daqui um pouco, sei lá, contexto profissional. Um colega de trabalho, alguém da nossa equipe, né? Às vezes essa pessoa vem para cumprir um papel e às vezes a gente já sente que ela tá no limite, que ela não tem mais o que entregar. A gente, por apego, né? A gente às vezes quer que essa pessoa permaneça, porque a gente gosta dela, a gente se vinculou com ela, mas ela não é o melhor para o nosso novo momento. E de repente nem nós sejamos o melhor para ela num novo momento de vida, para um avanço. E as pessoas têm que sair, um ciclo tem que se encerrar. E a gente quer tanto novo, a gente quer tanto avanço, a gente quer tanta mudança, a gente quer tanto uma transformação, e a gente acaba colocando a nossa mão, gente, travando, tá? Aquilo que quer nascer. A gente trava o nascimento de novas coisas na nossa vida. E se nós não tivermos consciência sobre isso e nos prepararmos, gente, que esse é o objetivo da live aqui hoje, a gente entender que a gente precisa aqui, ó, trabalhar a nossa mentalidade, tá? Para receber o novo. Nós precisamos estar dispostas, tá? A abrir mão do que não é mais para o nosso momento. A gente tem que estar disposta a deixar ir uma mágoa, um apego emocional, uma zona de conforto, uma facilidade, uma tranquilidade, para que o novo possa se instalar na nossa vida e traga renovo, e traga recomeço, e traga coisas maiores, uma nova fase, uma nova etapa, tá? A gente é apegado demais, já falei aqui sobre apego e falo muito com vocês, e me identifico nisso em muitos momentos. Tenho aprendido a lidar melhor, muito melhor. Nossa, hoje eu já me considero livre dessa questão do apego. Não quer dizer que eu não vá sofrer, sentir, tá?
com o término de um vínculo, né? Com o encerramento de algo. Sim, porque aquilo teve momentos bons e que bom que a gente sente isso. Só que olha só, nós precisamos aprender a sentir esse desconforto emocional e essa insegurança, entendendo que esse é o caminho certo para o novo. Quantas vezes a gente tenta se convencer, eu não estou pronta para esse momento. Só que na nossa cabeça, sabe o que é o conceito de pronto? É saber fazer aquilo, é saber lidar com aquilo. E nós temos que ter um novo conceito de estar pronto. Estar pronto é simplesmente estar disponível. Estar pronto é simplesmente estar aberto para um aprendizado novo, para uma oportunidade nova e para uma fase de surpresa nova na nossa vida. Eu peço muito a Deus que eu seja surpreendida por Ele, porque eu sei que Ele tem planos infinitamente maiores para minha vida do que eu posso imaginar. A gente pensa muito pequeno, porque a gente pensa com medo, a gente pensa com insegurança, a gente pensa com zona de conforto, a gente pensa com as nossas emoções, a gente pensa com as nossas limitações, mas Deus não tem e não carrega nenhuma das nossas limitações. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele prepara um caminho lindo e maravilhoso para nós. E Ele só pede que a gente tenha uma coisa, fé, que a gente acredite, que a gente coloque o pé e não tire dali, que a gente coloque os dois pés totalmente seguros de que toda jornada que Ele nos oportuniza, elas são para o bem e elas são para coisas maiores e coisas melhores. Quer dizer que vai ser tudo lindo, maravilhoso, perfeito e eu não vou passar por desconfortos? Não, porque isso não existe. Não existe crescimento humano, desenvolvimento humano sem passar por uma dor, uma lapidação, uma ruptura, tá? A gente vê isso tudo na natureza. A gente vê o quanto é necessário romper, às vezes quebrar, desfazer algo, né? Para que o novo, de fato, floresça na nossa vida. A gente pode olhar para a natureza e a natureza está o tempo inteiro querendo nos mostrar isso e que dá tudo certo, né? Um exemplo muito usado é a questão da borboleta, o casulo e a borboleta, né, gente? Uma coisa tem que deixar de existir, né? Para que a outra linda e maravilhosa surja, embeleze os nossos dias, né? Faça o nosso olho brilhar, porque olhar para uma borboleta, gente, é algo impressionante, a perfeição. Às vezes quando eu tô assim no interior, que eu tô no meio da natureza, eu olho a infinita quantidade, né, de borboletas, a infinita quantidade de cores, de desenhos, de tamanhos. Gente, é impressionante, infinitamente maior do que a gente poderia imaginar, né? Sempre nos surpreende. Uma árvore para nascer, gente, e para dar frutos, o que tem que acabar morrendo? Uma semente. A semente abre, explode e dali surge vida, uma vida nova muito maior do que aquela sementinha pequena que a gente estava vendo. E isso, gente, para que a gente consiga viver isso, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar nisso. Então, fé é uma das coisas que nós mais precisamos, tá? Para nos prepararmos para o novo. Porque, diante, como eu falei antes, de um relacionamento daqui um pouco, que num passado deu errado, tá? Houve um desconforto, né? Nós temos que deixar para trás a mágoa, o rancor, o receio de passar por aquilo de novo, gente. Não é que tudo vai se repetir. A nossa mente, o nosso sistema de crenças, né? Eu explico isso muito nas mentorias. O nosso sistema de crenças, ele se constrói baseado em experiências. E a gente, de tanto acreditar, tanto repetir, tanto buscar fazer aquilo, gente, se tornar verdadeiro, inquestionável, porque esse é um trabalho nosso humano, é nós que fazemos isso. De tanto que a gente quer ver as coisas, parece que às vezes loucamente, tá? Mas a gente às vezes quer ver dar errado para justificar aquela crença e ela se fortalecer dentro de nós, porque aquilo para nós é escudo, é proteção. E nós não podemos mais viver assim. O ser humano não foi criado para viver nessa retranca, sabe? O ser humano não foi criado para ficar se blindando o tempo inteiro de tudo. A gente foi criado, Deus nos deu o espírito de quê, gente? De coragem, de ousadia. Não um espírito de medo, em que a gente precisa estar toda hora se blindando, se protegendo, se escondendo.
E nós precisamos viver isso, né? É a coisa que eu mais, assim, quero na minha vida. É poder viver essas coisas reais e grandiosas. Por quê? Eu quero todo dia coisas novas na minha vida. Eu quero todo dia coisas melhores na minha vida. E se eu não estiver aberta para isso, gente, se eu não estiver aberta para sentir uma insegurança, para ser às vezes até, sei lá, magoada por alguém, é porque as pessoas não estão no mesmo processo que o nosso. A gente quer que todo mundo esteja nos vendo, né? O nosso ego faz com que a gente queira que todo mundo olhe para nós do jeito que a gente se olha, para que todo mundo identifique o nosso momento de vida como a gente conhece, vivendo todo dia esse negócio. Isso não existe, tá? Não existe. Então nós precisamos, tá? Nós precisamos desconstruir essa ilusão que a gente criou à volta do novo, tá? Onde ao invés de se abrir para ele, de se preparar, de estar sempre pronto, a gente tremer a perna e a gente querer fugir quando a oportunidade chega. Olha que coisa doida, tá? Eu não sei quantas vezes vocês já fizeram isso, eu fiz muitas na minha vida. Hoje faço muito menos, né? Mas de vez em quando eu me dou conta, a minha mente que tá querendo me convencer de que determinadas coisas não são para mim, que determinadas situações eu não devo me envolver, que algumas coisas que eu tanto pedi surgiram, não, mas pode ser que não é o momento, pode ser que eu tô enganada. Esse discurso vem sempre pronto. E do que ele tá ancorado no que, gente, esses pensamentos vêm? Numa necessidade de segurança e proteção. O nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger. Só que isso, gente, quando se estuda neurociência, a gente sabe que isso é lá de trás, né? Quando o homem das cavernas, né, lá o homem primitivo, tinha que se proteger de fato de um leão, porque se ele botasse o pé na rua ele podia ser morto, tá? E hoje a vida não é mais assim, mas o nosso instinto de segurança continua configurado da mesma maneira. E nós temos que ter consciência, por isso que eu trago aqui, primeiro ponto para a gente desenvolver a consciência. Entender como isso funciona, saber administrar isso dentro de nós para que a gente de fato vença, se aproprie das oportunidades e agarre ela com as duas mãos e faça ela dar certo. Porque a oportunidade, gente, ela tá cruzando o nosso caminho o tempo inteiro. E a gente às vezes tá deixando passar. Não é hoje pra mim, hoje eu não tô bem pra isso, hoje não sei o que, hoje as coisas não se encaixaram. E eu, cada dia mais que eu olho pra vida, gente, eu identifico, tá? As duas forças no nosso caminho. Um da luz e um da escuridão. E nós não podemos mais negar que as duas coisas existem, tá? E uma nos empurra pro novo, uma quer que a gente vença o novo, que a gente se aproprie do novo, que a gente viva coisas novas, que a gente mude, que a gente se transforme. E outro lado, gente, traz uma resistência, resiste ao novo. A outra parte resiste, tenta nos afastar, tenta dizer que não é o momento. E a gente está o tempo inteiro nessa luta de duas forças e forças contrárias. E nós precisamos escolher um lado. Todos os dias da nossa vida a gente precisa escolher e lembrar que lado a gente tá. E eu começo os meus dias, sempre compartilho aqui com vocês, né? Eu começo meus dias lendo, escrevendo, converso muito com Deus sobre tudo e coloco ali as minhas angústias, às vezes, que elas estão presentes, né? Mas eu declaro o que eu quero pra minha vida. E eu, todos os dias de manhã, eu escolho a luz. Eu escolho esse caminho. Não quer dizer que eu não vou ter atrapalhos e que eu não vou ter o lado da escuridão tentando me puxar. Ele vai, mas eu sei para onde eu quero ir. E quando a gente sabe para onde quer ir, isso é boa parte de tudo que a gente precisa. Porque a gente coloca ali a nossa fé, a gente coloca ali os nossos sonhos, a gente coloca ali o nosso plano. E, gente, tem um poder imenso em declarar isso todos os dias, um poder imenso em reforçar onde a gente está ancorado todos os dias. Nós precisamos disso para nos mantermos firmes e preparados para o novo, para que a gente não vacile, tá? Eu acho impressionante algumas coisas que às vezes acontecem, porque
Às vezes a gente tá pedindo e parece que a gente não tá vendo um sinal para as coisas, né? Não deve ser só eu que sinto isso. E Deus é assim, ele é misterioso, né? Ele faz as coisas em silêncio. Ele tá sempre agindo, isso prova que ele tá sempre agindo. E do nada, como a gente diz, né? Às vezes uma situação cai no nosso colo. E a gente pensa, chega a pensar, opa, isso realmente está acontecendo? Chegou a hora. Eu fico às vezes boba, né? Diante de algumas situações que acontecem. E ali eu tenho que me concentrar porque eu fico em alegria interna por aquele momento, mas eu não posso perder minha consciência, eu tenho que agir, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, não posso me emocionar, não posso me entusiasmar, até porque eu quero viver muitas e muitas vezes isso, essas surpresas, né, gratas surpresas de Deus na minha vida. E eu tenho que ter postura para ter aquele novo plenamente resolvido na minha vida. Eu saber o que falar, eu saber como agir, eu saber o que fazer naquela hora em que a oportunidade do novo bate na minha porta. E, gente, eu tenho sido incansável, tá? Em buscar isso para mim, porque eu já entendi que é esse olhar ampliado, essa visão estendida, tá? Uma visão maior e um preparo, sim, das coisas que eu peço, que eu quero receber, elas vão me posicionar de maneira adequada para que eu faça com que aquilo perpetue na minha vida. Porque não adianta só vir a oportunidade, gente, se eu não tô preparada para abraçar. E sabe por que eu digo isso? Porque em muitos momentos, antigamente, na minha vida, anos atrás, eu perdia oportunidades porque eu me entusiasmava e eu ficava boba olhando o que estava acontecendo e eu não sabia agir adequadamente. Não sabia, tá? Então, hoje eu me preparo para isso e eu faço de tudo para não falhar nesse quesito. Eu faço de tudo para mim estar pronta para surpresas boas, né? E para esperar as coisas que eu venho pedindo, para que eu naquela hora possa pegar com as duas mãos, não soltar e conseguir fazer aquilo se tornar realidade plena na minha vida. Então, preparar-se para o novo, que é o título que eu coloquei nessa live aqui, gente, é muito importante. Porque assim, ó, diariamente, se nós pararmos para olhar, Deus derrama muitas bênçãos sobre nós. Vamos pensar assim, ó, quem tem um negócio, quem tem uma carreira, quem vende, tá ali sempre pedindo novos clientes. Quantas oportunidades chegam e que às vezes a gente não consegue fechar um negócio? Por que será? O que será que a gente tem que ainda aprender ali para conseguir fazer aquilo dar certo? Eu sempre me questiono isso. Quando algo, gente, vem diante daquilo que a gente tem pedido, nós precisamos estar preparados, tá? Preparadas para abraçar essa oportunidade de fazer ela dar certo. A gente tem tudo, isso é um processo natural. A gente tem um preparo, recebe a oportunidade e faz dar certo. Eu creio que é isso que Deus quer para nós. Ele nos prepara para isso em todo o tempo. Ele não quer que dê errado. Ele não quer que a gente esteja o tempo inteiro em treinamento, tá? Que bom que a gente tem um coração ensinável. Que bom quando a gente está aberto para aprender. Mas ele não quer mais só que a gente aprenda, gente. Ele quer que a gente faça dar certo. E para fazer dar certo a oportunidade que ele trazer, eu preciso estar preparada. Se é para um novo relacionamento, eu tenho que perdoar o que aconteceu no anterior, eu tenho que liberar perdão, eu tenho que não carregar mágoa ou rancor, para que eu esteja aberta para esse novo que chega, senão eu vou ficar o quê? Na defensiva o tempo inteiro, tá? Se eu tô dentro de um negócio, tá? Tem uma pessoa que, sei lá, trabalha comigo, né? Abre oportunidade para uma outra pessoa, eu não posso ficar com as experiências antigas. Eu não posso ficar tratando uma pessoa nova que vem de um outro jeito, com outra intenção, querendo o tempo inteiro me defender com aquilo que eu precisei lá no relacionamento anterior, lá no ciclo anterior, lá na parceria anterior. Não dá, gente. Entendeu? Então a gente precisa se preparar para o novo, renovar nossa mente, gente, porque é isso que nós precisamos. Coração limpo, mente renovada, disposição nova, ânimo novo. Parem de querer fazer dar certo hoje do mesmo jeito que foi lá atrás, ou com a mesma bagagem lá de trás.
Não levem o lixo junto. Isso eu falo muito nas mentorias. A gente não pode ficar carregando os lixos que a vida nos ofereceu e que fizeram parte da nossa jornada o tempo inteiro. Chega uma hora que esse saco de lixo que eu carrego aqui atrás, eu tenho que deixar ele para trás. Bota no lixão, descarta para sempre. Declara que aquilo não faz mais parte da tua vida e segue pro novo. Não queira fazer coisas novas com ferramentas e bagagem velha, tá? Troca as ferramentas, aprende coisas novas, determina viver aquilo que você ainda não viveu, determina usar o que você já viu alguém usando, tá? E que deu certo na vida dela e toma como exemplo para ti. Isso não é inveja, gente. Inveja é uma coisa muito diferente. A gente não precisa nem se comparar. A gente só precisa aprender a se apropriar do que deu certo pro outro. É uma das coisas que eu mais quero. Quando eu busco um treinamento para mim, uma mentoria, eu escolho muito bem as pessoas. Porque eu escolho alguém que já viveu coisas que eu quero viver. Porque eu quero aprender os caminhos que ele já trilhou. Eu não quero revisitar os caminhos que eu já conheço. E eu não quero ver caminhos que eu não concordo, que não está alinhado com os meus propósitos. Eu fujo disso. Não busque no lugar errado. Busque no lugar certo. Te mune, tá? Com as armas certas. Te mune com coisas que de fato vão fazer você chegar aonde você quer. Diante daquilo que são promessas de Deus para tua vida, sonhos, planos, né, que tu vem pedindo e querendo, né, viver. É sobre isso. Então, prepare-se para o novo, é um convite para a gente se abrir, para a gente se apropriar, para a gente deixar para trás o que não cabe mais levar para frente, porque o que a gente viveu lá, gente, foi lapidação. Pensem o seguinte: o que eu vivi um dia lá atrás foi preparação. Preparação, foi experiência, foi bagagem para mim saber o que eu quero e o que eu não quero da minha vida. Para saber o que eu devo e o que eu não devo fazer. Para nos preparar. Então, limpa primeiro, deixa para trás o que não precisa, segue para o novo com uma nova mentalidade renovada e poderosa, para conseguir se apropriar daquilo que Deus tem oportunizado aí na tua vida. Esse é o convite para essa semana. É um convite que eu me faço, gente, todos os dias. Todos os dias eu falo comigo sobre isso. Porque todo dia eu peço coisa nova. Porque todo dia eu peço coisas melhores. Porque todo dia eu vejo uma forma melhor de lidar com a vida, de lidar com as situações. E eu espero muito, tá? Que vocês também queiram isso para a vida de vocês. Então, hoje é dia, tá? De desenvolver essa mentalidade para o novo. Prepare-se para o novo. E a gente, quando pensa dessa forma, quando leva isso como uma verdade para nós, um estilo de vida, a gente ou não perde oportunidade ou perde pouquíssimas oportunidades. Que sejamos, tá? Pessoas muito, mas muito, tá? Engajadas nesse processo todo de se preparar para o novo. Esse é o meu desejo aí para essa semana e que a gente possa cumprir essa lição aí, fazer o teminha de casa de uma maneira excelente, tá? Bom estar aqui com vocês de novo, tá? Um grande beijo, tá? E uma abençoada semana. Até mais!